Olá! Os territórios das ciências, da filosofia e da teologia são propícios para o surgimento de debates, pontos de encontros e desencontros. O binômio ciência e fé permanece, nos dias atuais, como um debate necessário. Para alimentar este debate, a FAGE, Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, realiza o 6º Simpósio Filosófico-Teológico, um momento para conhecer a produção atual neste campo e propiciar o diálogo entre estas três áreas. Padre Jaldemir Vitório, reitor da faculdade, conversa conosco sobre o simpósio que acontecerá de 20 a 23 de outubro. Como vai, Padre Vitório? Tudo bem? Tudo bem, Flávio. É um prazer estar aqui com você nesse programa Religare, que é muito conhecido e vários professores da nossa faculdade já estiveram aqui e tenho certeza que muitas pessoas estarão ouvindo a nossa conversa e aproveitarão muito daquilo que a gente vai aprofundar. Agradeço muito a sua disponibilidade e dos colegas também que já participaram aqui conosco, né? Bem, você pode participar da produção do Religare. Envie sugestão de temas através do nosso canal interativo. 31 é o código de área, 3209-0122. Você pode também acessar o site tvhorizonte.com.br/religare. Deixe lá a sua mensagem. O Religare é um programa de extensão do mestrado em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre o mestrado, acompanhe também o blog do programa, acesse pucminas.br/ppgcr. Padre Vitório, assim, estamos às vésperas do simpósio, que acontecerá agora no final de outubro. Né? O que falar da atualidade desse debate fé e ciência? Não é o tema da relação entre fé e ciência, isso é uma coisa longa, que é o tema do conhecer e do sentido do conhecer. Né? O ser humano não só ele conhece, e isso já vem desde que o ser humano existe enquanto ser humano, porque tem que conhecer as técnicas de como fazer o fogo, de como sobreviver, de como plantar, mas tem também a questão do sentido. Bom, assim, ao longo da história, o sentido e o conhecimento assim, nem sempre foram bem articulados. Né? Tem um momento em que, por exemplo, naquele momento em que a religião, em que a teologia, né, supera o conhecimento, quer dizer, e torna o conhecimento quase que dependente daquilo que os teólogos dizem, por exemplo, a partir de uma interpretação equivocada da Bíblia, uma leitura fundamentalista da Bíblia. Assim, por exemplo, a Bíblia disse isso, Deus, né, criou o mundo dessa maneira e os cientistas têm que se dobrar essa afirmação da Bíblia e não podem dizer diferentemente disso. Bom, com o progresso da ciência, né, você sabe, todos nós conhecemos que a ciência e a tecnologia crescem de uma forma espantosa. Bom, a submissão da ciência em relação à fé foi sendo questionada. E, nesse sentido, eu creio que o caso de Galileu marca uma espécie de limite, um divisor de águas. E, nesse momento, dessa relação, então, se percebe que a ciência não pode estar submetida à fé, à teologia. Agora, bom, assim, ao longo da história, então, dá a impressão de que existe uma incompatibilidade. Uma vez que eu me libertei da tutela da teologia e da fé, né, que depois eles dizem que é o mito, que é a interpretação mitológica da realidade, então dá a impressão de que não existe mais uma possibilidade de diálogo. Mas eu tenho a impressão de que se a gente para e pensa com calma, e pensa, por exemplo, todo o progresso da teologia nesses últimos anos, eu penso que a gente vai perceber claramente que é possível estabelecer um diálogo, mas a partir de uma hermenêutica científica distinta e de uma hermenêutica teológica distinta. Né? Partindo, por exemplo, de uma hermenêutica teológica fundamentalista e de uma hermenêutica científica puramente materialista, né, e pragmática, é impossível, mas eu tenho a impressão de que se pode encontrar uns caminhos de diálogo, e o simpósio tem exatamente a finalidade de dizer que é possível estabelecer esse diálogo conservando assim, as epistemologias, né?
Porque teologia é teologia, filosofia é filosofia e ciência é ciência. Sim. Mas não são campos estanques. Sim. O seguinte... Especificar assim, o campo próprio, assim como, né? Assim, muito didaticamente, né? No caso da ciência, vamos partir da ciência, que é o conhecer. Não é? Você conhece, você tem contato com a realidade, você pesquisa, você produz, você cria ciência, conhecimento, depois você vai pegando esses conhecimentos e vai colocando a serviço da humanidade. Ok. Esse conhecimento, ele é carregado de sentido. Assim, ele não pode se fechar em si mesmo, porque é um conhecimento humano, né? Quer dizer, ele tem algo que supera o próprio conhecimento, né? Que é a questão do sentido. Quando o cientista ele perde esse horizonte do sentido, o que ele produz se torna quase que uma ciência louca, assim, que pode ser colocada a serviço das coisas mais perversas. Ou seja, uma ciência sem ética, uma ciência sem transcendência. E os grandes cientistas, né, se você pega os grandes cientistas, eles foram pessoas extremamente humanistas. Eles se caracterizaram pelo humanismo. Ou seja, esse humanismo, no modo de fazer a ciência, deu transcendência àquilo que eles fizeram. Não é quando o cientista ele se fecha dentro do seu gabinete e produz por produzir, né, sem a preocupação do horizonte da produção dele, realmente a produção dele é questionável. Sim. Né? E pode se servir às coisas mais perversas, como a gente tem visto, né? Por exemplo, no caso da energia nuclear, é toda a problemática do Irã. Assim, o Irã diz, assim, nós queremos urânio para a medicina, né? Então ele tem que ser enriquecido até 20%. Mas aí então os países que têm bomba atômica dizem, não, eles querem para a bomba atômica. Quer dizer, a mesma coisa que pode servir para o bem, para a medicina, pode servir para destruir. E destruir muitas vidas, né? Como a gente conhece o caso de Nagasaki e Hiroshima. Uhum. Então, se o cientista ele perde a dimensão do sentido, e é exatamente a teologia e a filosofia que vão ajudá-lo, a ciência dele se torna, no meu entender, assim, uma ciência louca e muitas vezes irresponsável. Sim. No caso, o senhor tem falado do desenvolvimento da ciência, mas também já alertou que houve um desenvolvimento, um progresso nas pesquisas em teologia. Em teologia. No caso da teologia hoje, qual tem sido o horizonte mais assim fomentado, né? O seguinte, no caso da teologia, creio que a coisa mais importante das últimas décadas assim, foi a questão da hermenêutica, pensar a teologia como ciência de interpretação, né? Ou seja, assim, não a partir dos dogmas, dos relatos, né, do texto, está escrito. Com os meus alunos eu sempre digo, a gente tem que distinguir entre o dito e o afirmado. Está dito isso? Sim, mas o que quer ser afirmado? Ali. E essa passagem entre o dito e o afirmado é exatamente o caminho da hermenêutica. Assim, então hoje, por exemplo, um cientista que diz, bom, um cristão, um teólogo que ouse dizer, assim, o mundo foi feito em 7 dias, porque a Bíblia diz, até os teólogos vão rir dele. Assim, eu sou da área de Bíblia, né? Você me conhece, eu sou da área de Bíblia. Você vai rir? De onde que você tirou isso? Na Bíblia não tem isso. Mas está lá, assim, logo no começo da Bíblia, está escrito isso, mas não está dito isso. E aí, então, eu vou trabalhar com ele para mostrar, né, que entre o dito e o afirmado existe o mundo. Eu tenho a impressão de que a grande caminhada da teologia foi se descobrir como ciência hermenêutica. Sim. Isso implica, sem dúvida, uma postura diferente, digo, do ponto de vista das igrejas. Né? Isso. E o caso, talvez... Assim, porque tem certas igrejas que se mantêm ainda naquela visão conservadora, né? E por isso, então, sempre crise. Ou seja, quem hoje opta por esse tipo de postura fundamentalista, historicista, não é? Está fadado a viver eternamente em crise. Sim, então, no caso... se a pessoa quer evitar esse grande risco na vida dela, tem que descobrir realmente a hermenêutica. No caso do diálogo com as culturas,
a Companhia de Jesus está comemorando 400 anos do falecimento do Mateo Ricci. O que se pode aprender? Isso, a figura de Mateo Ricci, para nós, é uma figura assim, ímpar, assim, porque ele encarna, no seu testemunho de vida, tudo aquilo que um jesuíta deveria ser. E, assim, eu diria assim, tudo aquilo que um teólogo, um pensador, um intelectual deveria ser. Assim, primeiro porque ele é um homem da passagem do século XV para o século XVI. Ou seja, um homem muito situado na sua época, do século XVI para o século XVII, final de 1500, começo de 1600. Né? Assim, de uma cultura europeia, você pensa todo o Renascimento, tudo aquilo, as novas descobertas, as navegações, tudo mais. Depois, um homem super inteligente, né? Um homem de uma cultura vastíssima, né? Na área das ciências, na área das matemáticas, na área da astrologia, da cartografia, da geometria, uma coisa impressionante. Depois, um homem dotado para as línguas. Quer dizer, eles caracterizam por isso, né? Porque agora a gente, por exemplo, estava preparando um texto sobre ele para o nosso ano acadêmico e lá, então diz, não, porque ele traduziu os textos de Euclides para o chinês. Então, lendo assim, tão fácil, né? Tão fácil ser traduzido do grego para o chinês, ele fez, né? E conheceu o chinês perfeitamente, porque ele sabia. Isso vem da espiritualidade de Santo Inácio, né? Santo Inácio dizia que para a gente entrar realmente numa cultura, a gente tem que entrar na língua do povo, sim, na alma do povo, sim, pelo caminho da linguagem. Bom, ele vai com tudo isso para a Índia, para a China. Eu vou chamar o intervalo e a gente começa desse ponto. Isso. Né? Que inclusive, a importância dele para esse debate que a FAGE propõe agora no simpósio. O Religare de hoje fala sobre o tema do 6º Simpósio Filosófico-Teológico da FAGE, Ciências, Filosofia e Teologia, Diálogos Possíveis. Aqui está o reitor da faculdade, padre Jaldemir Vitório. Você pode obter informações sobre o simpósio no site da FAGE, fage.com.br. Esse não é o site, nós vamos ter que voltar e gravar de novo. .edu. Atenção. É isso, tá. Faça a voltinha também, não? Faço. Tudo uma coisa montada. Mas esse aqui é o prompter, né? Vai lembrar. Então eu vou daqui, eu passo para lá. Tá. O Religare de hoje fala sobre o 6º Simpósio Filosófico-Teológico da FAGE, que discute o tema Ciências, Filosofia, Teologia, Diálogos Possíveis. Conosco está o reitor da faculdade, padre Jaldemir Vitório. Você pode obter informações sobre o simpósio. Basta acessar o site da FAGE, faculdadejesuita.edu.br. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Ciências, Filosofia, Teologia, Diálogos Possíveis é o tema do Religare de hoje. Nós conversamos com o padre Jaldemir Vitório sobre o 6º Simpósio Filosófico e Teológico da FAGE, que acontece de 20 a 22 de outubro, corrigindo a informação da abertura do programa, e que vai discutir esse tema, teologia, filosofia, ciência, né, e os diálogos possíveis entre esses campos. Você pode participar do Religare enviando sugestões de temas. Para isso, você pode acessar tvhorizonte.com.br/religare. Para saber mais sobre o mestrado em Ciências da Religião, acompanhar o blog do programa, pucminas.br/ppgcr. Padre Vitório, nós terminamos o bloco falando sobre a comemoração dos 400 anos da morte de Mateo Ricci, que foi um missionário jesuíta na China, né, que aprendeu mandarim, traduziu obras. Né, se vestia com mandarim, né, como
Os trajes da cultura chinesa. Os trajes da Eu também cultura não saberia chinesa. dizer qual que é o nome Eles como das mandarim, roupas. né? Isso, com aquelas roupas dele. Sim, ele Assim, ele assimilou então a cultura. assumiu o nome chinês. Mas ele chega lá, né? O que é o ponto para a gente retomar o que nós estamos falando? Ele chega lá assim com um grande encantamento com aquela cultura. Acha aquilo tudo lindo, tudo bonito. E vai com o coração aberto para dar e para receber. Eu acho que isso é a coisa mais linda de Mateus Ricci. Então, ele partilha aquilo que ele sabia da cultura, né, do Ocidente. Sim. Então, ele faz o mapa da China para o imperador, né? Porque eles achavam que eles eram o império do mundo, né? E ele faz, não, vocês são um impériozinho no meio de tantas outras coisas, né? E passa a ciência que ele conhecia, né, dos estudos dele, e vai aprendendo tudo aquilo com a maior alegria, né? E ele tem um texto que se chama o Tratado sobre a Amizade, né? Então, assim, um homem assim, de um coração muito grande, muito bonito, e por isso que eu acho que ele é um exemplo para nós, porque eu tenho a impressão de que mesmo a teologia, a igreja, as religiões, né, não tem essa abertura de coração para o outro, inclusive assim, diante da ciência. Esse é o referencial para o debate proposto, ciência, teologia, filosofia? Eu tenho a impressão de que vai por aí, ou seja, a teologia não pode olhar para a ciência com medo, assim como se a ciência fosse tirar o tapete debaixo da teologia, né? Assim, por exemplo, o Dawkins diz que Deus é uma desilusão, coisa assim, né? Assim, a delusion. Ok, então, aí o teólogo pega um livro daquele, fica assim, com medo, né? Passou então o caso de Onfray, o francês escreveu um tratado sobre a teologia. A teologia, ateu, como se ateu, um tratado para os ateus. Então aí o teólogo fica com medo dessas coisas. Então, amanhã aparece, né? Bom, esses dias mesmo, né? A questão da descoberta de uma célula manipulada artificialmente. Então aí o teólogo, né, começa a ficar com medo. E Deus, como é que fica? Coisa linda. Vamos pensar, vamos ver onde é que está a presença de Deus, onde é que está a presença da salvação, que sentido humano tem isso, o que isso pode ajudar a humanidade. E, por outro lado, também, da parte dos cientistas, eles não podem olhar para esse bando de teólogos, que são um bando de retrógrados, esse pessoal da mitologia, isso que eles falam aí, coisa superada, a ciência já resolveu todos os problemas que eles colocaram, para que esse pessoal fica falando. Assim, então, existe assim, uma espécie de mútua rejeição, num certo nível do pensamento, porque eu digo num certo nível, porque, por exemplo, penso no caso dos jesuítas. Desde a fundação da Companhia de Jesus, os jesuítas sempre estiveram metidos em ciências. E nas fronteiras, né? Nesses temas de fronteira sempre. Mesmo no caso de Galileu, quando a igreja estava condenando Galileu, os cientistas jesuítas estavam provando que a teoria dele era verdadeira. Mas o que aparece é a igreja conservadora, a igreja da Inquisição. Isso é um lado da igreja, é um lado da teologia, é um lado da fé, da instituição, mas tem muita gente dentro da instituição, sempre teve, que teve o coração aberto como o coração de Ricci, para ver a beleza da ciência, para não se sentir intimidado. Mas aqui, então, se conseguíssemos, nesse simpósio, superar essa suspeita mútua, eu tenho a impressão de que nós teríamos atingido o nosso objetivo. Sim. Vocês propõem vocês vão trazer expoentes desse campo científico? Isso. Nós, né, na organização do simpósio, nós fomos ver os departamentos de física, de biologia, de matemática das principais universidades. E começamos, assim, a consultar. Digo isso porque eu estava na frente desses contatos. Mas nem sempre conseguimos aqueles que queríamos, né? Isso, porque são muito ocupados e às vezes para os cientistas das ciências exatas aí da física, química e biologia, essas coisas todas, assim entrar dentro de um debate teórico, discursivo, para eles é muito difícil. Então muitos disseram, não posso, não. Mas vários aceitaram, sabe? Vários aceitaram.
porque nós queríamos, assim, não fomos atrás de pensadores cristãos e católicos. A nossa preocupação não era essa. Então, tem os teólogos da nossa faculdade que vão intervir, né? Tem filósofos também que têm uma postura mais ateia ou agnóstica, mas o critério nosso não era trazer para o debate pessoas que pensassem como nós, porque aí, entende? Quer dizer, os cientistas bem catolicões, assim, nós não queremos gente assim, nós queremos pessoas que sejam capazes de formular questões teológicas e filosóficas a partir da ciência que eles fazem e que sejam capazes de se abrir para um diálogo. Esse foi o critério. Sim. E nós conseguimos um grupo bastante significativo da UFMG, porque são os nossos vizinhos ali, estão muito próximos de nós, conseguimos do Rio, de São Paulo, da USP, de Porto Alegre, sim, né, de várias partes do Brasil. Eu tenho a impressão de que a programação está muito bonita e as pessoas que participarem, né, seja nas conferências, porque vão ter algumas conferências à noite, muito interessantes, ou quem se inscrever, né, você deu o nosso site, o www.faculdadejesuita.edu.br, né, podem fazer as inscrições pelo site. Eu tenho a impressão de que quem se predispuser a participar daqueles 3 dias, porque é uma noite e 2 dias inteiros, né, tem certeza que vai ser muito beneficiado. Eu digo isso não só cientistas, especialmente aqueles que têm muitas suspeitas contra a filosofia e teologia, podiam ir lá para conversar com a gente, né? A gente quer conversar, mas eu tenho a impressão de que cristãos e pessoas de boa vontade, cuja fé está muito marcada por um cristianismo muito fundamentalista, historicista, eu tenho a impressão de que se fosse aí participar desses debates, poderiam ser muito ajudados no sentido de abrir um horizonte diferente, perceber o seguinte, que a fé não está em contradição com a ciência e com a razão. E mais ainda, quer dizer, a razão, né, levantando os problemas e a ciência também, fazendo as suas descobertas, oferecem para a teologia e para uma filosofia de viés cristão o material para a sua própria reflexão, para a sua própria análise. De maneira que, se a gente conseguisse criar esse grande clima de diálogo entre ciência, teologia e filosofia, eu tenho a noção de que a gente teria atingido o objetivo do simpósio. Ou seja, acabar com essas rupturas, especialmente as rupturas que vêm das suspeitas, né? Por exemplo, tem esse caso lá mútuas, né? do Dawkins, né? Que nós tínhamos já falado antes. Então, o camarada é um biólogo e da biologia ele dá um salto para o ateísmo. É indevido. Entende? Quer dizer, ele muda totalmente de registro e vai além da capacidade dele como cientista de produzir uma reflexão, porque então o que ele vai produzir e o que ele realmente produziu, e tem várias pessoas muito sérias que criticam o pensamento dele, não é uma coisa irrelevante para o diálogo. Por quê? Porque você não pode, a partir das pesquisas da biologia e da biologia aplicada, dar o salto para o ateísmo. Então, dizer, não, é a própria natureza, é o darwinismo que volta, né? Então, são as espécies que estão nesse processo de seleção e tudo mais, e as coisas vão se resolvendo sem precisar da hipótese de Deus. E aí, então, dá um salto para um discurso ateu. Mas acontece o seguinte, que o fenômeno das religiões, isso é uma coisa muito antiga e que, na consideração da questão de Deus, você não pode prescindir do fenômeno religioso, assim como ele se apresenta através de toda a história da humanidade, né? E o ser humano, de uma forma ou de outra, ele vai estar sempre às voltas com o absoluto, com o transcendente, com a questão do sentido da vida, com o sentido da história. O que eu estou fazendo nesse mundo, né, as questões kantianas, né? O que eu estou fazendo aqui, qual é o sentido da minha vida, né? Qual é o sentido da morte, né? As questões que se levantam em torno do próprio universo, isso tem que ser respondido
porque o ser humano faz. Então, diz, não, isso aí a ciência vai responder. Eu tenho a impressão de que isso é um reducionismo indevido, né, e que não ajuda nada. Por exemplo, pegando um outro autor, aquele Onfray, se você lê o livro dele, o Tratado de Ateologia, dá vontade de rir. Eu fiquei pensando, quando eu li, eu pensei, mas como que esse senhor aí tão inteligente, né, porque esse lá Onfray, a especialidade dele é desmontar tudo, né? Ele vai reduzindo tudo a pedacinho. Como que esse homem tão inteligente se presta a um discurso tão fraco? Mas aí, então, é o seguinte, então, nessa hora de perguntar pelo sentido daquilo que o cientista está fazendo, aí tem que dialogar com a ciência e com a filosofia, com a teologia e com a filosofia. Agradeço muito a sua presença aqui. Deixo de novo o endereço, quem quiser fazer a sua inscrição deve acessar o site da FAGE, que é faculdadejesuita.edu.br. O Religário de hoje fica por aqui. Mas eu posso dar mais um recadinho? Não é a respeito da FAGE, né? Quer dizer, a nossa faculdade, ela quer ser uma escola de pensar e quer se caracterizar exatamente pelo diálogo da filosofia e da teologia, formar pessoas que queiram entrar nesse debate pelo viés da filosofia e da teologia. Eu tenho certeza que muitas daquelas pessoas que nos escutaram hoje, né, têm problemas, e a nossa faculdade, enquanto uma escola de pensar, poderia ser muito sólida, que poderia ser muito útil a muitos dos nossos telespectadores. Então, agradeço imensamente, Flávio. Agradeço muito, são as palavras do reitor convidando para a gente conhecer todo o trabalho que é feito lá na FAGE. Isso. É isso, o Religado de hoje fica por aqui. Até a próxima semana.